Você acha que o narcisista não sente medo? Que por trás daquela máscara de superioridade, frieza e controle absoluto, não existe nenhuma fraqueza? Essa é a primeira mentira que te contaram. A verdade é, o narcisista tem sim um medo. E não é qualquer medo. É um pavor silencioso, visceral, que o corrói por dentro sempre que sente que está perdendo o controle sobre você. E é exatamente esse medo que você vai descobrir aqui. Mais do que isso, você vai aprender a usá-lo como a chave para a sua libertação. Você já percebeu como o narcisista age quando sente que está te perdendo? Como ele muda de tática? Se transforma de monstro em cordeiro? Tenta te puxar de volta com promessas, lágrimas, culpa? Isso não é amor. Isso é pânico disfarçado de arrependimento. Neste vídeo, vamos expor o que o narcisista mais teme e como esse medo pode ser a sua maior arma. Você vai entender por que sua ausência dói mais do que qualquer confronto. Vai enxergar como a sua liberdade é o fim do jogo de manipulação. E se você já tentou se libertar antes, mas caiu nas armadilhas emocionais, este é o momento de virar a página de verdade. Fique até o final, porque cada parte deste vídeo é um passo para a sua cura. E no final você vai ter nas mãos um mapa claro de como parar de ser o alvo e começar a ser a ameaça. Vamos juntos revelar o maior medo do narcisista e como você pode, a partir de agora, usá-lo contra ele. O narcisista se apresenta como alguém inabalável. Ele faz questão de parecer sempre no controle, sempre certo, sempre acima de tudo. Ele quer que você acredite que nada o abala, que nenhuma crítica o atinge, que nenhum abandono o fere. Mas essa imagem é apenas uma fachada cuidadosamente construída, uma armadura feita para esconder uma verdade que ele não quer que ninguém veja. Por dentro, ele é frágil, extremamente frágil. Essa ilusão de invencibilidade é parte do jogo psicológico. Ele precisa que você se sinta pequena, culpada, insegura. Enquanto você duvida de si mesma, ele se alimenta da sua necessidade de aprovação, da sua tentativa de agradar, da sua dor. E assim, ele mantém o poder. Mas essa suposta força não passa de uma defesa desesperada contra o maior de todos os seus temores: ser visto como realmente é. Um ser humano inseguro, vazio e profundamente dependente da validação externa. Toda vez que o narcisista manipula, mente ou faz gaslighting, ele não está mostrando poder. Ele está tentando esconder o pânico interno de que sua verdadeira identidade seja revelada. Ele não suporta ser ignorado, rejeitado ou confrontado com sua própria insignificância emocional. Por isso, ele se posiciona como um deus emocional na sua vida. Controlador, sedutor, punitivo. Tudo para mascarar sua profunda vulnerabilidade. Você percebe como esse padrão se repete? No início, ele te eleva, te coloca num pedestal, te faz se sentir especial. Mas logo depois, começa a te desvalorizar, criticar, isolar. Isso não acontece por acaso. Esse ciclo serve para te confundir e manter você emocionalmente presa. Porque se você começar a enxergar quem ele realmente é e o quanto ele depende da sua energia, o jogo acaba. Se existe algo que o narcisista não suporta, algo que o desestabiliza por completo, é ser ignorado. Esquecido, apagado da sua vida como se nunca tivesse existido. Isso não é apenas desconfortável para ele. É absolutamente insuportável, porque o narcisista não vive de amor nem de conexão verdadeira. Ele vive de atenção. E toda a atenção que você dava, toda a energia que você entregava, era o alimento emocional dele, o famoso suprimento narcisista. Quando você se distancia, quando não reage, quando não responde às provocações, é como se você desligasse o respirador emocional do narcisista. E é aí que o pânico começa. Porque, sem essa atenção constante, mesmo que negativa, ele começa a afundar na própria solidão interna. O narcisista vive numa prisão invisível, onde precisa que o mundo externo confirme o tempo todo que ele existe, que tem valor, que é especial. E quando você quebra esse ciclo, você o força a encarar o próprio vazio. A indiferença é, para ele, a forma mais cruel de punição. Enquanto você grita, chora, argumenta ou tenta fazer ele entender, você ainda está alimentando o jogo. Mas quando você para de reagir,
Quando você olha para ele como se nada mais daquilo tivesse importância, você o coloca diante do espelho que ele mais teme. Um espelho onde ele vê exatamente o que tenta esconder. Um ser humano insignificante, sem controle, sem impacto sobre você. E aqui está a grande ironia. O narcisista gasta tanta energia tentando ser inesquecível, mas seu maior terror é justamente ser esquecido. Isso explica por que depois do descarte ele volta. Sempre volta. Com mensagens, com promessas, com saudades inventadas. Não porque se arrependeu, mas porque o medo do esquecimento o devora. Porque ele precisa desesperadamente provar que ainda tem algum poder sobre você. Você pode não ter percebido, mas cada vez que você se afastou e ele reapareceu com charme, arrependimento ou raiva, foi nesse exato momento que ele revelou seu maior medo. A sua ausência. O seu silêncio. A sua cura. Nada assusta mais o narcisista do que perceber que você não precisa mais dele. E quando você entende isso, algo muda para sempre. Porque você deixa de ser a vítima do jogo e passa a ser quem dita as regras. Quando o narcisista começa a perceber que está perdendo o controle sobre você, ele não aceita isso de forma passiva. Pelo contrário, é nesse momento que ele entra em modo de emergência. Toda a frieza, a superioridade, o desdém que ele demonstrava antes dão lugar a um comportamento errático, intenso, quase desesperado. Ele sabe que está à beira de perder o suprimento que o mantém emocionalmente vivo. E fará de tudo para recuperá-lo. O primeiro sinal disso é o chamado hoovering, uma tática clássica onde o narcisista tenta te sugar de volta para o ciclo de abuso. Ele reaparece de repente, com mensagens carinhosas, promessas de mudança, lembranças dos bons momentos. Pode até chorar, dizer que você é o amor da vida dele, que está disposto a tudo para te reconquistar. Mas não se engane, isso não é amor, é medo, é pânico disfarçado de paixão. Se ele percebe que o carinho não funciona, muda de estratégia. Vem a culpa. Você está me machucando. Você me abandonou. Você está sendo fria. Ele tenta inverter a narrativa, fazer você se sentir como a vilã da história. E se isso ainda não der resultado, ele parte para o ataque direto. Críticas, humilhações, ameaças. Tudo isso é um reflexo da sua incapacidade de aceitar que você está saindo do jogo. Essa oscilação entre o sedutor e o agressor não é confusão, é cálculo emocional. Ele está testando todas as formas possíveis de te atingir, porque no fundo, o narcisista sabe que o poder dele depende de uma única coisa, da sua resposta emocional. Se você reage, mesmo com raiva, mesmo chorando, ele ainda tem controle. Mas se você não reage, se você mantém o silêncio, a firmeza, a distância, ele entra em colapso interno. Essa fase pode ser a mais perigosa. É quando ele tenta de tudo. Pode envolver outras pessoas, criar intrigas, inventar histórias, usar filhos, amigos, familiares. Tudo isso é um grito desesperado para que você olhe para ele. Porque mais do que ser amado, o narcisista quer ser notado. E perder esse olhar, perder o poder de te afetar, é o verdadeiro colapso. Reconhecer essas táticas é essencial para não cair de novo na armadilha. Porque toda vez que você volta, ele entende que ainda te tem. Mas quando você permanece firme, ele entende que perdeu. E esse é o maior medo dele se tornando realidade. Agora que você já sabe qual é o maior medo do narcisista, que é ser ignorado, esquecido e emocionalmente irrelevante, chegou o momento de aprender como usar isso a seu favor. E é importante dizer desde já, não se trata de vingança. Trata-se de libertação. Trata-se de recuperar o controle da sua vida e da sua energia emocional. A partir de agora, você deixa de ser a marionete e passa a ser quem segura os fios. O primeiro passo é aplicar a sua arma mais poderosa, a indiferença. E isso começa com o chamado contato zero. Só que contato zero não é apenas bloquear mensagens ou desaparecer das redes sociais. É muito mais profundo do que isso. É um estado interno. É uma decisão consciente de não se envolver mais emocionalmente com alguém que te destrói por dentro. É você se comprometer com sua paz, sem esperar que ele entenda,
aceite ou mude. O silêncio vira sua resposta. A ausência vira sua força. Mas esteja preparada. O narcisista vai tentar testar seus limites. Ele não aceita perder a fonte de controle tão facilmente. Vai tentar te puxar de volta com promessas de mudança, palavras doces, lembranças do passado, apelos emocionais. E se isso não funcionar, ele vai mudar de tática. Pode partir para a culpa, dizendo que você está sendo fria, ingrata ou cruel. E se ainda assim não funcionar, ele pode atacar diretamente, com críticas, provocações ou chantagens. Por isso, é fundamental que você se antecipe. Tenha um plano. Reforce sua rede de apoio. Avise pessoas próximas sobre sua decisão. Escreva em algum lugar tudo o que ele já te fez passar. Porque nos momentos de recaída, sua mente vai querer suavizar os fatos. Mas a dor que você sentiu é real. E lembrar disso vai te ajudar a manter o foco. Outra ferramenta poderosa é reconstruir sua presença. E isso significa ocupar seus dias com atividades que nutrem sua alma. Volte a fazer o que você ama. Pratique um hobby. Retome um projeto antigo. Reaproxime-se de pessoas que te fazem bem. Quando você começa a se preencher com sua própria energia, você se torna emocionalmente inacessível para o narcisista. E nada o desestabiliza mais do que ver você vivendo bem sem ele. Mas isso precisa ser autêntico. Não adianta tentar causar ciúme nas redes sociais, mostrar uma felicidade forçada ou publicar indiretas. Isso ainda te mantém presa ao jogo. A verdadeira força vem do silêncio calmo, do sorriso sincero, da ausência que fala mais alto do que qualquer post. Quando você vive de verdade, ele percebe que perdeu o que mais valorizava: o controle sobre o seu mundo interno. Uma outra tática extremamente eficaz é o mistério. O narcisista precisa de informação para manipular. Ele quer saber o que você está pensando, sentindo, fazendo. Quando você começa a não dar mais respostas, a não explicar seus passos, a não abrir seus sentimentos, ele se perde. A ausência de informação gera incerteza. E a incerteza para o narcisista é torturante. Se você tiver que manter algum tipo de contato, por exemplo, por causa de filhos em comum, aplique a técnica do modo pedra cinza. Isso significa manter as interações mínimas, objetivas e sem emoção. Você não argumenta, não confronta, não compartilha sentimentos, responde apenas o necessário de forma neutra. Isso frustra profundamente, porque ele perde o acesso à sua energia emocional. Agora, precisamos falar sobre um ponto crucial: as recaídas. Elas acontecem. E isso não te faz fraca. Isso te faz humana. O narcisista cria um vício emocional, uma dependência baseada em ciclos de idealização, desvalorização e migalhas de afeto. Mas esse ciclo pode ser quebrado. Cada vez que você escolhe não responder, não ceder, não voltar, você está enfraquecendo o padrão. Está reprogramando seu cérebro para escolher o autocuidado. Para fortalecer essa reprogramação, crie âncoras emocionais. Escolha frases que te lembrem quem você é. Pode ser algo como "eu sou maior do que essa dor" ou "minha paz não tem preço". Escreva essas frases, fale em voz alta, carregue consigo. Além disso, registre sua jornada. Tenha um diário onde você anota seus avanços, seus sentimentos, seus desafios. Isso cria consciência e reforça sua evolução. E se puder, busque apoio profissional. Terapia com foco em abuso narcisista pode acelerar seu processo de cura. Você também pode se conectar a comunidades, grupos, conteúdos educativos. Quanto mais você entende sobre as táticas e os mecanismos do narcisista, mais clara fica a sua escolha de se afastar. Conhecimento é poder, e nesse caso, é o poder de se proteger. Por fim, lembre-se de uma verdade poderosa. Quanto mais você se reconecta com sua essência, seus valores, seus sonhos, menos espaço o narcisista tem para existir na sua vida. Porque uma pessoa que se ama, se respeita e se prioriza não é manipulável. Ela é livre. E essa liberdade é o que mais assusta o narcisista. Porque liberdade não se controla. Liberdade não se domina. Liberdade não se quebra.
Você sobreviveu. E isso por si só já é uma vitória imensa. Mas agora é hora de ir além da sobrevivência. É hora de reconstruir aquilo que o narcisista tentou destruir, a sua identidade. Porque no fundo, ele nunca teve medo apenas de perder você. O verdadeiro terror dele era ver você descobrir quem é sem a influência dele. Uma versão sua que ele nunca conseguiu controlar, nunca conseguiu apagar, nunca conseguiu quebrar. A jornada de recuperação não é linear. Ela tem altos e baixos, dias de força e dias de recaída. Mas ela acontece, um passo de cada vez. E tudo começa quando você começa a se enxergar fora da narrativa que ele tentou te impor. Quando você para de se definir pelas palavras dele, pelas críticas dele, pelas expectativas dele. Você não é fria. Você não é difícil. Você não é demais. Você é exatamente quem precisa ser. E quanto mais você se reconhece, mais clara fica a diferença entre o amor verdadeiro e o jogo emocional que ele te ofereceu. Reconstruir sua autoestima é um dos pilares dessa jornada. Mas não é sobre repetir frases prontas no espelho. É sobre se tratar com respeito nas pequenas escolhas. É sobre aprender a dizer não, sem culpa. É sobre se ouvir antes de agradar. É sobre cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Não como obrigação, mas como um ato de amor próprio. O narcisista tentou te convencer de que você precisava dele para ser alguém. Mas a verdade é que, sem ele, você começa a ser quem sempre foi. Muitas pessoas, ao sair desse tipo de relacionamento, sentem vergonha por terem permitido tanta dor. Mas a culpa nunca foi sua. Você não foi ingênua. Você foi generosa. Você foi empática. E agora que você enxerga tudo com mais clareza, não use esse novo olhar para se culpar. Você usa para se libertar, para escrever uma nova história. Uma história onde você é a protagonista, e não mais a figurante da vida de alguém que só sabia sugar. Outra parte essencial da sua jornada é resgatar aquilo que você abandonou para caber no mundo dele. Quantas partes suas você sufocou? Quantos sonhos engavetou? Quantas amizades deixou para trás? Agora é o momento de resgatar tudo isso. Pode parecer difícil no começo. A autoestima pode ainda estar abalada. Mas a cada passo que você dá em direção à sua essência, a força volta. A energia volta. A clareza volta. E não pense que você precisa estar completamente curada para começar algo novo. A cura acontece enquanto você vive. Enquanto você se arrisca. Enquanto se permite. Não precisa esperar o momento perfeito. Precisa apenas começar. A cura é uma construção diária. É feita de escolhas conscientes. É feita de limites saudáveis. É feita de amor real primeiro por você, depois pelo mundo. A maior prova de que o narcisista não te destruiu é o fato de que você ainda está aqui. Você ainda sente, ainda pensa, ainda sonha. E pode não parecer agora, mas vai chegar o momento em que você vai agradecer por ter passado por isso. Não pelo que sofreu, mas pelo que aprendeu. Pela mulher, pelo homem, pela pessoa poderosa que você se tornou. Porque nada revela mais a sua força do que ter olhado para o fundo do abismo emocional e ter escolhido voltar para si. Esse capítulo da sua vida não é o fim. É o renascimento. É o ponto onde você para de buscar aprovação fora e começa a construir segurança dentro. É quando você percebe que não precisa ser perfeita, só precisa ser inteira. E inteireza, ao contrário do que o narcisista te fez acreditar, não vem do outro, vem de você. Agora que você chegou até aqui, é hora de respirar fundo e reconhecer algo muito importante. Você está mais forte do que imagina. Neste vídeo, você descobriu qual é o maior medo do narcisista. E mais do que isso, aprendeu que não precisa fazer barulho, nem buscar vingança, nem provar nada a ninguém. A sua libertação acontece no silêncio da sua firmeza, na clareza da sua ausência e no poder de se reconectar consigo mesma. Você viu como o narcisista depende da sua dor para se sentir no controle. Como ele teme ser esquecido, ignorado, deixado para trás. Como a sua cura é, para ele, o fim do jogo. Mas também entendeu que a verdadeira virada não está em ferir o outro, e sim em se libertar de tudo aquilo que um dia te feriu.
Porque o maior poder que você tem agora é ser emocionalmente inacessível para quem tentou te quebrar. E talvez você ainda sinta dor. Talvez ainda pense nele. Talvez ainda sinta saudade de quem ele fingiu ser. Isso é humano. Mas a cada passo consciente que você dá em direção à sua liberdade, você está reprogramando sua vida. Você está dizendo para si mesma: eu mereço mais. Eu não vou mais aceitar migalhas. Eu escolho a minha paz. Se este vídeo tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história, sua dor, sua superação. Isso não é apenas desabafo. É cura coletiva. É apoio real. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui você vai encontrar mais conteúdos como este. Profundos, empoderadores e transformadores. Porque você não está sozinha. Existe uma comunidade inteira despertando junto com você. E antes de ir, deixe uma coisa bem clara dentro de si. O narcisista pode até ter te abalado, mas ele nunca foi capaz de te definir. Você é mais do que tudo o que ele tentou apagar. Você é luz. Você é força. E a partir de agora, você vive não mais como sobrevivente, mas como alguém que se levantou. E decidiu de uma vez por todas nunca mais se ajoelhar diante da dor.